Calma. Então, com a palavra, a irmã Glória, Bernardo, junto com os seus juniores que vão conduzir nesse momento, eu tenho certeza que os irmãos serão grandemente abençoados, impactados por tudo que veremos, por tudo que vamos ouvir também. Bom dia, irmãos. Esta é a classe de juniores, aprendendo mais sobre a Bíblia. E, na realidade, eles não são alunos da classe. Eles são detetives da Bíblia. É por isso que eles precisam usar esta ferramenta para averiguar bem de perto o que a Bíblia diz. E hoje, depois de nós estudarmos por 4 meses o nosso super livro, eu gostaria que eles mostrassem à igreja o super livro deles. Esse é o super livro que nós estudamos e que eles devem aprender a amar. Pode baixar. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer que hoje, após a nossa classe, todos os pais devem ir buscá-los na classe, porque nós teremos uma reunião com os pais. E os irmãos vão precisar saber se eles aprenderam mesmo alguma coisa do super livro. Então eu gostaria que a detetive Débora desse um passo à frente e pudesse dizer para a igreja, Débora, que no nosso super livro existe um livro que foi muito traduzido. Você poderia dizer que livro é esse? O livro mais traduzido da Bíblia é o Evangelho de Marcos. E você poderia dizer para a igreja em quantas línguas esse livro foi traduzido aproximadamente? O Evangelho de Marcos foi traduzido para aproximadamente 900 línguas. E você poderia dizer quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Muito obrigada, detetive. Detetive Bárbara, pode dar um passo à frente? A detetive Bárbara, ela descobriu, investigando, que há um capítulo muito grande na Bíblia. Você poderia dizer para a igreja qual é o maior capítulo do nosso super livro? Salmo 119. E quantos versículos tem esse capítulo? 176. Você poderia recitar apenas o primeiro versículo? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, os que andam na lei do Senhor. Muito bem. Detetive Ana Luísa, pode dar um passo à frente? A detetive Ana Luísa descobriu que tem um capítulo no super livro muito pequenininho. E ela poderia dizer para a igreja qual é o menor capítulo do super livro? Salmo 117. Quantos versículos tem esse salmo? 2. Você poderia recitar esse salmo, já que ele é o menor capítulo da Bíblia? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Detetive Kailane, um passo à frente. Detetive, você poderia dizer quantos livros tem o nosso super livro? 66. E em quantas partes se divide o super livro? 2. E quais são essas partes? Antigo e Novo Testamento. Muito bem. Detetive Fabiana, um passinho à frente. Você poderia dizer, Fabiana, para a igreja, quantos escritores? Cerca de 40 pessoas escreveram
pessoas escreveram o nosso super livro. Detetive Alessandra, pode dar um passinho à frente? Alessandra, o nosso super livro começa com os 5 primeiros livros e ele forma um conjunto chamado Pentateuco. E quais são os 5 primeiros livros do nosso super livro do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Muito bem. Detetive Clara, um passo à frente. A detetive Clara tem uma curiosidade muito interessante. Ela descobriu o maior versículo do super livro. E esse maior versículo está onde? No livro de Esther 8:9. E a detetive Clara vai tentar, sem ler, repetir esse maior versículo da Bíblia. Se ela tiver dificuldade, nós vamos dar um desconto e ela vai abrir. Mas eu tenho certeza que essa detetive é muito aplicada. Vamos lá? Então foram chamados os escrivães do rei. Naquele mesmo tempo, no mês terceiro, 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas, seus governadores e as maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Foram 127 províncias, a cada província uma escritura e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus, segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Temos também o detetive Felipe. Dá um passo à frente, Felipe. Eu gostaria que você falasse para a igreja todo o resumo dos 66 livros, o resumo do nosso super livro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigada, detetive. Detetive Saulo, um passo à frente. Nós sabemos, detetive, que o nosso super livro foi escrito por 40 escritores e eu queria saber por quanto tempo esses escritores escreveram o nosso super livro. 1.600 anos. Muito bem. Detetive Luiz Felipe, pode dar um passo à frente? Detetive, o nosso super livro tem várias divisões. Você poderia pelo menos citar 2 divisões do nosso super livro? Históricos e poéticos. Muito obrigada. Isso é um pouquinho do que os nossos juniores têm aprendido da palavra de Deus. Se você tem um neto, um filho, um amiguinho, na faixa de 9 a 11 anos, ele está convidado a participar da classe aprendendo mais sobre a Bíblia. E agora, já que todos se dedicaram à investigação bíblica, eu vou pedir que cada pai venha aqui, dê um abraço, porque eles vão ganhar uma lembrança para deixar